necessariamente bens que serão destinados a satisfazer uma necessidade das pessoas. Até pode acontecer isso, mas, na verdade, esses bens devem ser portadores de lucro. Se não forem portadores de lucros, não são mercadorias. Então, é um sistema de produção que gera mercadorias. A outra característica, bom, isso, geração de lucros, né? E dentro dessas características é um sistema de produção, um sistema social de relacionamento e que precisa estar constantemente crescendo, né? Ele precisa de ter uma dinâmica de crescimento, né? E nessa dinâmica de crescimento, e para acontecer isso, é necessário ter um fluxo de investimento, né, nessas economias. A gente costuma dizer, os economistas colocam que a variável mais importante do sistema é o fluxo de investimento. Quer dizer, numa economia capitalista, se não houver investimento, ela entra em colapso. Então, é preciso de manter o nível de investimento num grau, num nível. Os investimentos precisam se manter num certo nível para que a economia continue funcionando. Ela tem uma dinâmica própria de funcionamento e de atendimento à necessidade de geração de renda. Então, necessariamente, nós vamos falar de desenvolvimento, e aí é bom a gente começar a tratar um pouco das definições do que é desenvolvimento nesse tipo de economia, nesse tipo de sociedade. E começamos por aí, colocando alguns... desenvolver é remover os obstáculos ao investimento, né? Promover os investimentos. Essa que é a ideia de desenvolvimento. Pode passar, por favor? Segunda tela. É que demora um pouquinho. Outras palavras aí. Oi? É que demora só um Já pouquinho tá. na transmissão. Então, aí outras palavras que a gente pode estar associada à ideia de desenvolvimento, né? Progresso, desenrolar as coisas no sentido de remover obstáculos ao investimento, prosperidade, né? Crescimento, promoção. Vamos para outra, por favor. Uma maneira também da gente ver a palavra desenvolvimento é como algo, como está aí, né? Separando aí o prefixo des, né? Envolver, né? Quer dizer, tirar o que envolve, o que cobre, né? É desembrulhar, né? É fazer crescer ou tornar-se maior, mais fortes, etc. Então, são ideias de desenvolvimento que nós vamos trabalhar com ela daqui para frente. A próxima, por favor. Demorou. Esse conceito de desenvolvimento econômico, como se dizia antigamente, hoje não falamos mais de desenvolvimento econômico, essa expressão ficou em desuso, mas só para pegar aqui o gancho para fazer a diferença com o que se usa hoje, modernamente, quando se falava em desenvolvimento econômico, a gente falava em crescimento, às vezes como sinônimo de industrialização acelerada, né? Mas isso não havia nenhuma preocupação com a questão dos recursos naturais, com questões ambientais, com o aumento da pobreza, com desigualdade, que são características também das economias capitalistas. As economias capitalistas são geradoras de pobreza, de desigualdade, entendeu? Então, quando se falava de desenvolvimento econômico, era isso, era desenvolver, era gerar, era crescer, fazer o produto interno bruto avançar em taxas elevadas, sem nenhuma preocupação com as outras consequências disso. Mas a partir aí dessa... Se conheceu depois como Clube de Roma, uma reunião... Pode passar, por favor, lá em 72. E aí começou a haver um debate muito grande. Naquela época, a proposta dos países desenvolvidos é que os não industrializados naquela época não deveriam fazê-lo mais, que deveriam ter continuar sendo produtores de matérias-primas primárias, agrícolas, etc., porque a industrialização estava
tinha um uso predatório de recurso natural, e isso gerava vários problemas para o clima, etc, etc. Mas um debate muito importante nessa época é que, não, na verdade, todo povo no mundo inteiro tem o direito ao progresso técnico, tem o direito à industrialização, tem o direito de participar melhor dos ganhos do progresso, né? Participarem todos dos ganhos do progresso. Então, um debate muito grande, a partir daí foi cunhado esse termo desenvolvimento sustentável. Então, é bom, né? Nem todos, acho que os que nos ouvem aqui, nem todos são economistas, é bom a gente ter claro que desenvolvimento sustentável passou a ser um termo técnico, e como termo técnico ele ganha um conceito, um estatuto teórico próprio também. Então, muitas vezes alguém usa essa expressão como se fosse desenvolvimento continuado. Nada mais errado do que pensar assim, né? Desenvolvimento sustentável é um conceito técnico que ele tem aí pelo menos essas três dimensões, né? Quer dizer, fazer, sim, crescer o emprego, crescer a renda, crescer o PIB de um país, de uma região, mas desde que dentro de condições que respeitam, que use adequadamente os recursos naturais e respeito às gerações futuras, né? Se destruirmos tudo hoje, o que restará às gerações futuras, né? Que seja um meio de inclusão social, quer dizer, que possamos reduzir desigualdades e reduzir, e com certeza também ter o aumento da renda e ter um emprego. Então, são essas três dimensões. Se nós vamos pensar para o desenvolvimento local, vamos pensar aí de uma região ou de um país, quer dizer, é necessário, então, que a meta seja o desenvolvimento sustentável e que ele, nesses projetos que devem se instalar de investimento, os investimentos devem respeitar essas três dimensões aí. Não se deve mais pensar de outra maneira a não ser essa. Por favor, na próxima. Bom, aí a gente vai chegando aí dado essas ideias iniciais aí, nesses conceitos iniciais, só para combinar os nossos termos aí da conversa, a gente pode começar a falar em como gerar o desenvolvimento no seu município, né? Como pensar o desenvolvimento, por exemplo, de Linhares, né? Então, a primeira coisa é pensar no promover o investimento. Já vimos isso, que desenvolver é promover o investimento. Promover investimentos dentro que respeite e que satisfaça o critério de ser de inclusão social, de conservação de recursos naturais e que também venha a produzir novos empregos, novas rendas, etc. Né? Então, dentro dessa dimensão em que nós vamos pensar sempre, e essa é a condição necessária, esse critério necessário e indissociável, né, de qualquer planejamento. Não dá para pensar nenhuma política municipal, nenhum investimento que ele não seja, que ele não cumpra esse critério. Esse critério é premissa básica, necessária e que tem que ser visto para não, antes de qualquer decisão de tocar à frente o investimento, ele tem que passar por essa prova aí desses critérios. Por favor, a próxima. Bom, eu acho que a gente tem que conversar um pouquinho sobre esse ambiente de formulação de políticas, né? Se nós vamos pensar em formular políticas, a pergunta a primeira pergunta como é que funciona esse ambiente em que as políticas públicas são formuladas? Tanto no plano dos municípios, como no plano dos estados, e principalmente no plano nacional. Eu tenho trabalhado isso aí, e trabalhei isso muito melhor lá no meu último livro, que é Economia, Governo e Suas Políticas. Eu faço uma leitura do que acontece no Espírito Santo nesse livro, e uso como lente para entender o que acontece no Espírito Santo, essa minha visão de como é o funcionamento desse ambiente em que as políticas são construídas.
Então, assim, vamos pensar aqui juntos um pouco, isso aí eu vou apresentar de forma muito resumida, porque tem bastante complexidade, mas eu acho que da maneira que está colocado aqui, eu vou conseguir passar a ideia. A primeira coisa é o seguinte, vamos pensar que nesse ambiente, para entender esse ambiente, vamos pensar a nossa economia aqui, vamos pensar esse ambiente em 4 dimensões diferentes, como está aí na tela. No primeiro plano, vamos pensar aí a estrutura produtiva, né? O setor produtivo, como é que ele está dividido? Nós temos aí o setor agrícola, o setor industrial, dentro do setor industrial tem o siderúrgico, tem o de confecções, tem o de alimentos, né? E as empresas. Então, o lado, a estrutura, vamos dizer assim, como concretamente, qual é a realidade de uma economia do ponto de vista dos seus indicadores concretos. Quer dizer, qual é a sua estrutura de produção, qual é o seu perfil de produção, como é que está organizado, como é que é a distribuição da renda do produto entre os vários ramos, as várias atividades, os vários agentes envolvidos, trabalhadores, empresários, enfim. Né? Então, isso é o lado concreto, o lado real da economia. Uma outra dimensão que a gente tem que estudar para entender como é que tudo isso funciona são as muitas interpretações teóricas que tem sobre o funcionamento da economia. Né? Por exemplo, desde o início, é bom a gente lembrar que a ciência econômica é uma ciência que nasceu para pensar e entender como é que funciona essa economia. Então, as interpretações teóricas de como é que funciona essa estrutura produtiva, essa organização produtiva, como é que isso tudo funciona, tem várias interpretações teóricas. Para ficar aqui em 2 aspectos, ou nos 2 extremos dessa interpretação, quer dizer, em geral, a gente tem autores que interpretam essas economias capitalistas como sendo o melhor sistema produtivo, porque garante as liberdades individuais, e é o mais eficiente, é o mais produtivo, mas também tem os autores que são críticos. Para a nossa conversa de hoje aqui, é interessante a gente ver como que essas duas correntes veem o papel dos governos. Quer dizer, para uma corrente, digamos, mais apologética desse sistema produtivo, costumam entender, né, que os governos não têm muito papel aí nesse tipo de economia. É melhor que não tenha governo, que ele não atrapalha, porque o funcionamento autônomo do mercado garante toda a regulação necessária e não tem muito a ver com o governo. Talvez está ali para fazer uma política de segurança, investimentos que não são possíveis de serem realizados de forma privada, investimentos que não são portadores ou geradores de lucros, né? Mas, em geral, os governos não têm muito papel a fazer desse sistema econômico. E, no outro lado, né, eu estou colocando aqui 2 extremos, só para fazer o contraponto, entendem que não, que o sistema capitalista não funciona sem governo, os governos são necessários para regular, para impulsionar e para estimular os investimentos. Não há dinâmica no sistema capitalista, são os governos que garantem essa dinâmica, que são necessários para remover os obstáculos aos investimentos e que eles têm que acontecer. Em geral, hoje, a gente pode dizer que essa segunda corrente é predominante, quer dizer, a maioria dos autores hoje entendem, mesmo aqueles mais apologéticos do sistema, entendem que os governos são necessários, têm um papel a ser cumprido. A discussão hoje está mais do qual é o tamanho desse papel, qual é a importância dele, qual é o peso que ele vai ter. Mas, em geral, estou de acordo que é necessário. Bom, a terceira dimensão que eu coloquei aí, dado a estrutura produtiva que se tem, quer dizer, dado qual é o percentual da agricultura, qual é o percentual da indústria, qual é o percentual de cada ramo de negócio, como é que os trabalhadores estão organizados, enfim, essa estrutura tem uma correspondência de um outro lado, no plano da organização da sociedade,
de se estruturarem os grupos de interesse. Por exemplo, no caso dos trabalhadores, não há uma demanda de investimentos sociais, ou de organização, ou de leis, ou de regulamentos, uniforme de todos os trabalhadores. Nós temos os trabalhadores da agricultura, nós temos o trabalhador do setor siderúrgico, enfim, dos setores prestadores de serviço. Então, nós temos uma gama enorme, milhares de sindicatos, cada um deles defenderá os seus interesses mais específicos. A mesma coisa a gente pode falar com relação aos setores empresariais e outros setores da sociedade civil, das organizações sociais, etc. Formam um leque enorme de grupos de interesses, cada um defendendo os seus interesses. E na quarta dimensão, nós estamos colocando aí as instituições. Por instituições aí, devemos entender as normas, os regulamentos, as políticas, todos os tipos de políticas públicas, de políticas governamentais, que regulamentam e organizam a sociedade como ela funciona. Então, dada uma estrutura de produção, nós temos um certo conjunto de organização de grupos de interesse que trabalham diretamente para influenciar as normas e as políticas de governo, e, obviamente, essas políticas de governo, quando elas tomam um viés a favor de um determinado setor, obviamente, elas contribuem para que esse setor cresça, e esse setor, então, claro, se tornando mais forte, terá mais poder de influência, nas próprias eleições, né? Tudo isso passa aí pelas eleições e passa pelas escolhas dos dirigentes públicos, dos parlamentos, que, em última análise, aprovam as políticas que, naturalmente, são influenciadas por esses grupos de interesse. Os grupos de interesses, claro que eles têm profissionais que trabalham, né? Têm intelectuais que trabalham nos grupos de interesse e que tratam de pensar e formular o que é melhor para cada grupo e, portanto, se alimentam, buscam conhecimento nas interpretações teóricas que existem no funcionamento do sistema e, a partir disso, vão procurar defender cada um dos interesses como sendo o melhor para a sociedade, o melhor para o país, né? Não vamos dizer, nós estamos na época agora, né, já há alguns anos, há mais de um ano, nós estamos na época do agro pop, né? O agro é teste, né? Quer dizer, isso é uma defesa de um determinado setor que busca influenciar em normas e relações. Então, quanto mais um determinado grupo de interesse consegue se apropriar das políticas públicas e orientar as políticas públicas em seu favor, tende a se beneficiar tende a se apropriar de mais renda, de ter uma participação maior no PIB e assim por diante, com que reforce os seus recursos políticos e influenciar a nossa política. Então, é importante entender esse mecanismo e como ele é um círculo bem fechadinho, para que a gente possa também pensar e ver como ler um pouco do que acontece no país de hoje. Podemos avançar um pouco? Então, tendo esse filtro aí a gente pode pensar como é que funciona isso. Funciona isso aí para Linhares, quais são os grupos de interesse Linhares, o que é importante Linhares, né? Podemos pensar isso para o município, para o estado, para o país. Bom, e aí vamos, então, avançar um pouquinho mais e pensar o seguinte, e perguntar aí, né, como promover o investimento localmente, como pensar a promoção do investimento em Linhares. Então, uma primeira questão, sempre que eu participo desse tipo de mesa, eu coloco é o seguinte, olha, não dá para... Vamos lembrar lá da primeira coisa que eu disse, né? Primeiro é o seguinte, você tem todos os grupos de interesse, cada um vai puxar para um determinado lado, obviamente, isso é natural, é assim que funciona, não vai ser diferente. Mas não é possível pensar um plano de desenvolvimento se não houver uma mobilização da comunidade para definir estratégias compatíveis, né, tanto a longo prazo, né,
Quer dizer, não tem como, quer dizer, não é possível você ter no município ou você ter no Estado, né, cada grupo puxando para um lado. Há que se construir o consenso. Aliás, quanto menor o território, mais intensa é a disputa, né? Os recursos são menores, né? Você está tratando de um território menor, então maior a necessidade dessa busca, dessa união e de pensar conjuntamente algo, né? A segunda questão que eu gosto de colocar é o seguinte: desenvolvimento local, pensar o desenvolvimento do município é uma responsabilidade e iniciativa da comunidade local. Não é para esperar nada de governo estadual, governo federal, etc, etc. Quer dizer, é a sociedade local que tem que tomar as mãos, tomar as rédeas e construir pensar qual é a sua estratégia então lutar por ela, né? A partir da própria vocação local, dos interesses locais, etc. Então, eu acho que uma das coisas mais importantes em pensar no desenvolvimento de uma região é pensar esse consenso de construir uma estratégia que nós vamos adotar. E aí definir com clareza, no caso da política de governo, no caso aí da política municipal, pensar com clareza qual é esse investimento público necessário, né? E articular e mobilizar a sociedade. Né? Não dá para um grupo de interesse puxar por um lado, outro para o outro, etc. Não dá para ficar esperando o deputado estadual ou federal. Ele vai ajudar, mas ele vai ajudar se for colocado para ele qual é o projeto, né? E o que nós precisamos aí dentro desse projeto. Vamos em frente aí, mais um, por favor, Antônio. Então é isso, né? Descobrindo qual é a nossa estratégia, é buscar assim, união das lideranças públicas e privadas, tá certo? Temos que esquecer as eleições anteriores, né? A próxima, né? Agora nós estamos no ano de eleição, né? Então, durante o ano de eleição é difícil, as questões partidárias, os interesses partidários, eles vão aparecer e as disputas estarão acirradas. Mas acabou a eleição, esqueça, acabou. Agora nós temos que pensar e continuar pensando no desenvolvimento do município. Tá certo? Então, acho que a primeira questão que é muito difícil, mas que as lideranças precisam entender isso. Acabou a eleição, acabou a eleição. Agora é pensar o desenvolvimento do município, não interessa. Uma outra coisa que a gente ouve muito aí, quando eu trabalhava no Estado, ouvia muito aí dos prefeitos, poxa, me ajuda aí a trazer um grande investimento para a minha cidade. Esqueça isso. Não há grandes investimentos no mundo para estar aí na sua cidade. Essa época também já passou um pouco disso aí, entendeu? Isso não vai. E hoje, investimentos que estão procurando localização hoje no mundo, por acaso tem, é a indústria velha, ela não é mais muito para pensar futuro. Então, nós temos que hoje ela está buscando os territórios que ainda dão incentivo fiscal, porque é algo também que já está superado no plano de pensar as políticas, entendeu? Quer dizer, esse tipo de negócio não interessa. Primeiro que ele não existe disponível para estar aparecendo um para cada município. Um grande investimento, um grande projeto, uma grande indústria para estar em cada município. Segundo, que se aparecer, vão te pedir de isenção fiscal e do Estado muito mais do que o investimento que vão realizar. Então, assim, vamos esquecer isso e ter claro que o potencial dos negócios para desenvolver o seu município está aí. É a gente do município, são os pequenos negócios do município, e aí tem vários exemplos. Né? Eu acho que algumas coisas também assim, que a população deve prestigiar é o produto local. Vamos pensar, isso está muito... Quer dizer, naquela mobilização, naquela união, inclusive da população e do consumo, de se eu tenho algo de qualidade aqui, eu não preciso comprar de fora, eu vou consumir o do município. Sempre, pensar sempre nisso. Então, esse bairrismo é altamente salutar e deve ser estimulado para a gente pensar a coisa local. Tem vários exemplos aí no Brasil de situações como essa, que eu não tenho muito tempo aqui para contar, né? Mas tem um que me chamou muita atenção de muitos anos atrás, uma cidade do Ceará, em que naquelas frentes de trabalho da Sudene se comprava carrinho, né? Acho que comprava carrinho aí da Metalosa de Colatina, né? E levava para lá
os carrinhos de metal, que para trabalhar lá, tampando buraco de estrada, enfim, para o pessoal trabalhar. Só que aquilo enferrujava, quando chegava no ano seguinte, tinha seca de novo, tinha frente de trabalho da Sudeste de novo, mas tinha que comprar carrinho tudo de novo. Então o prefeito falou, aqui não compra carrinho, nós vamos fazer carrinho de madeira. Aí começou a fazer carrinho de madeira, estimulou vários marceneiros, que depois começaram a fazer móveis rústicos, etc. Virou um polo de móveis lá na região. Os polos de produção de calçado, então tem vários exemplos assim. Patos, com a indústria de software, que o município de Patos, lá no Paraná, e atraiu a indústria de software. Enfim, tem vários exemplos assim, mas que foram abraçados pela comunidade local e construídos a partir da vocação local. Gramado versus Canela, porque o município lá era Canela, mas Gramado é que se mobilizou, que era um distrito, se organizou e hoje tem um PIB municipal muito maior do que o de Canela. Então, assim, é a iniciativa local, construindo a estratégia local e união em torno de um projeto. E pensar um plano de desenvolvimento para longo prazo, não é pensar para 3, 4 anos, é pensar para longo prazo e ter as devidas escolhas. Antônio, por favor, pode tocar? Esse desenho aí eu acho que assim, eu adoro esse desenho aí, porque eu acho que se ilustra muito, né? Até os burros, quando entendem que precisam de ter uma estratégia, o negócio dá certo, né? Eles estão ali disputando, aí chega e conversa, vamos ter uma estratégia aqui, gente, vamos pensar um plano para a gente tem, né? Como é que nós vamos comer esse balaio de capim aí? Então, quando chega à conclusão que tem que ser os dois juntos de um lado e depois vamos os dois juntos para o outro lado, né? Vamos em frente, Antônio, por favor, só para dar uma amenizada aqui do papo sério. Bom, eu coloquei aqui uma tentativa de refletir um pouco com vocês como é que nós vamos pensar isso tudo, de pensar desenvolvimento do município e tal, agora, depois dessa crise aí da pós-pandemia, né? Então, quem é que vai puxar esse investimento aí no pós-pandemia? E pensando, em primeiro lugar, em Brasil, porque esse ambiente macro, o ambiente brasileiro, é que vai determinar muita coisa, em primeiro lugar. Para pensar o município, né? Temos que pensar aí, inicialmente, pensar um pouquinho, ou entender um pouquinho qual vai ser essa conjuntura nacional, né? Então, assim, nós já vimos que no nosso sistema tem que ter investimento. Mas de onde virá esse investimento? Qual vai ser a dinâmica e tudo? Nós tivemos aqui um período no Brasil, os primeiros 15 anos, né, desse século aí, a gente teve alguns anos com capacidade ociosa nas indústrias. Então, a gente dizia que o PIB estava sendo puxado pelo consumo das pessoas, consumo das famílias. Bom, seria viável agora, no pós-pandemia, isso? Parece que não. Por quê? Porque, primeiro, a gente está assistindo no Brasil um desmonte dos direitos trabalhistas. Vocês aí que são da área de direito conhecem bem isso, e, portanto, nós vamos ter quedas de salários, quedas de benefícios, etc, etc. Agora, com a recessão que a gente já vive no Brasil desde 2014, poucos anos aí com baixo... Os anos que não foram a recessão são anos de baixo crescimento, né? E agora, no pós-pandemia, já quem calcule aí que a gente vai ter uma queda aí do PIB aí de uns 10%, coisa assim, absurda, né? Com desemprego altíssimo. Então, acho que não dá para esperar nenhuma fonte de dinamismo para estimular que consumo ele não estimula investimento novo, ele apenas estimula que as indústrias já existentes voltem a produzir, né? Voltem a empregar, né? Mas acho que não dá para esperar nada por aí.
Exportações, nós tivemos um período muito bom aí de crescimento da economia mundial, que houve que o crescimento brasileiro foi puxado pelas exportações de commodities. Eu acho que o mundo hoje, com exceção de pouquíssimos países, a China, que vai crescer esse ano que vem, mas a taxa muito pequenininha, positiva, mas muito pequenininha, quer dizer, insignificante para a realidade chinesa, né, de dinamismo. Então, assim, não dá para esperar exportações com a maioria dos países mundo afora, com taxas negativas de crescimento entre 4% e 12%, são as estimativas que estão rolando por aí hoje para os vários países. Então, também não é uma fonte viável para pensar nos próximos anos. Investimento privado aqui no Brasil, como nessa incerteza do ponto de vista político, nessa incerteza de crise, nessa incerteza toda, quem é que vai estar pensando em investir nesse período? Com desemprego, com baixo consumo, com mercado instável, quem é que vai estar pensando em investimento privado? Investimento público é o que sobrou. É o que sobrou. Então, a única perspectiva que eu vejo para a gente sair dessa crise agora e pensar mesmo o planejamento municipal, regional, estadual, etc., é focar esperar do investimento público a iniciativa de começar ou de dar o start dessa dinâmica de retomada aí pela frente, né? Agora, aí eu volto eu chamo a atenção para a gente voltar a pensar aquela tela lá da articulação dos grupos de interesse do ambiente de formulação de políticas e relembrar lá o seguinte: bom, quais são os interesses hoje que estão predominando na correlação de forças políticas que vão definir as políticas públicas? Qual é a interpretação que eles têm sobre o funcionamento do Estado, né? Será que eles vão entender que é um investimento público que vai puxar isso? Hoje, eu não sei se quantos de vocês puderam ver o Valor, tem uma matéria no Valor de hoje já falando de uma reforma administrativa. Quer dizer, algo que está inteiramente de acordo aí com o que existe no país hoje, de predominância de ideias, que é a ideia de vamos cortar salário, vamos tirar benefício. Aliás, a matéria tem várias mentiras, inclusive, que falam lá de nível de salário público e nível de gasto, que não é verdadeiro. O salário inicial do setor público é R$10.000, o que isso não é verdade. Então, assim, o próprio estudo que embaseia as discussões de ideia lá já é enviesado para propor determinadas coisas. Bom, mas se você vai cortar salário, eu vou cortar consumo. Se eu corto consumo, como é que eu vou ter mercado para realizar investimento e fazer a economia voltar a crescer, né? E lá naquele ambiente lá de política econômica que eu tentei mostrar, tem importância muito grande os profissionais que assessoram os grupos de interesses e que vão já ajudar a formular as políticas e vão fazer as propostas. Então, se nós pensarmos hoje, olharmos para o debate, hoje, mas, quer dizer, há muitos anos, na verdade, mas talvez hoje de forma mais acirrada, se a gente olhar aí o que os economistas estão escrevendo, o que os gestores públicos estão falando, eu procurei aqui, para a nossa conversa, separar em dois grupos. Chamei um grupo de progressista e outro grupo de financista. A matéria hoje do Valor é uma matéria inteiramente de financista. Mas o que os progressistas, em geral, dizem ou se comportam? Então, eu fiz esse resumo aí. Para eles é o seguinte: o progressista está preocupado em fazer atendimento da população. Eu fiquei muito muito empolgado com essa faculdade de Linhares por ela ser um investimento público. Quer dizer, poucos gestores públicos pensam em atender a população aí mais carente, que também tem direito a fazer ensino superior, né?
Então, aí, vocês aí, aliás, eu acho que estão de parabéns por isso. Então, o progressista é isso. Ele está pensando em olhar a necessidade da população que precisa, e é aí que ele vai gastar dinheiro, né? Ele tá preocupado com manter o nível de emprego, ele está preocupado com a qualidade da saúde, ele está preocupado com a qualidade da educação, entendeu? Ele não tem nenhuma preocupação com essa história de caixa. O dinheiro, você, principalmente quando se fala de município, talvez um pouco mais difícil levantar recursos financeiros para os investimentos, dado que os municípios não têm o poder que o governo federal tem, de gerar recursos, de gerar caixa. Então, no governo federal, por exemplo, é um absurdo que fique preocupado em gerar superávit, essa coisa toda, né? Quer dizer, ele não precisa, o progressista não tem essa preocupação com caixa, porque o foco dele está em atender as necessidades da população. Agora, já para o financista, que é o discurso, na verdade, predominante, quando a gente lê os jornais, né, quando a gente ouve os gestores públicos falando, a ideia é o seguinte: olha, deixa por conta do mercado, que o mercado é capaz de regular tudo isso aí, é importante que o governo não atrapalhe, deixa a coisa rodar. Ele acha que superávit de aplicações financeiras é capaz de funcionar como alguma coisa assim psicológica que anima os empresários a investir e que eles, animados a investir, cumprirão o papel de fazer a economia crescer. Quer dizer, olha para superávit. Quer dizer, tem uma preocupação prática aí, o seguinte: se o governo não gastar com educação, com saúde, etc., etc., sobra dinheiro para pagar as taxas de juros, para pagar e não precisa aumentar impostos. Então, o foco de preocupação é maximizar as aplicações financeiras, maximizar os fluxos de caixa, ao invés de maximizar as entregas à população, né? Então, eles gostam muito de defender fundos financeiros, fundos previdenciários com altíssimos valores aplicados, né? Então, agora, a moda recente é fundo soberano. Então, várias coisas assim, que significa guardar dinheiro, deixar aplicado no banco para uso no futuro. O que, obviamente, é uma coisa, eu particularmente não consigo concordar com isso, porque o dinheiro público é uma receita que entra o ano, deve ser aplicada, deve se tornar benefício para a população. No ano que vem, há outra receita que deve ser aplicada. Então, guardar dinheiro aplicado no banco não é compatível com a função do setor público, que tem a obrigação de atender às necessidades da população. Antônio, por favor, pode ir para a próxima. Então, assim, o que me assusta em pensar alguma coisa, tentar refletir do que vem aí pela frente, é que o cenário hoje é dominado pelos financistas. São eles que vão vão propor ao Congresso, aos órgãos de deliberação, o que o governo vai fazer, quais são as políticas de governo. E essas políticas de governo virão daqui para frente, viesada nesse sentido de cortar gasto, cortar despesa, etc., etc., e esquecer que a função do setor público é uma função de fazer investimento, principalmente agora, que as outras fontes de dinamismo do crescimento estarão paralisadas ou obstaculizadas. Então, nós vamos ter o desafio de ter que pensar o desenvolvimento local nesse cenário que vai ser muito difícil nos próximos anos. Já era difícil, vai ser ainda mais difícil nos próximos anos. Mas a ideia eu vou dar uma acelerada aqui, que eu acho que eu já avancei bastante aí, acho que eu já avancei aqui um pouco do tempo, né, Antônio? Vou dar uma... Bom, é isso. Quem deve investir? O setor privado, etc., planejando e puxando investimento, o setor público, educação, informação profissional, ciência, tecnologia, infraestrutura e logística, saúde, segurança. E o papel do setor público também é fazer a regulação e a articulação das lideranças locais no sentido de construir as estratégias e a mobilização necessária. Vamos lá, próximo. Eu acho que eu tenho mais alguma, né? Mas o senhor tem mais uns 10 minutos, professor Guilherme.
Tô passando aqui, tá travando um pouquinho, mas já tem. Ok. Só deixa eu. Quer voltar, então, ao anterior aí? Pra gente... Pode ser? Não. O computador aqui tá. Aqui? Exatamente. Então, eu acho que nesse cenário todo que a gente tem aí, nada otimista para os próximos anos, o desafio vai ser muito grande, né? Quer dizer, de pensar aí o empreendedorismo no plano público, que passa por iniciativas, que passa a pensar em negócios que são inovação. Olha, não adianta, quando eu falo que mobilizar, combinar, unir, pensar em estratégia, pensar projetos, pensar e concentrar esforços, porque não dá para querer fazer tudo no município, numa região, nem no estado, nem no país. A gente tem que pensar em que a gente vai se especializar. Os projetos de desenvolvimento de maior sucesso no mundo é que eles pensaram em especialização. Os exemplos no Brasil, já falei alguns, mas a indústria de calçado, em alguns momentos, alguns municípios se especializaram, confecção, polos de confecção. Aí, em Linhares, a gente tem o polo de móveis, que eu não sei como que está hoje, mas ele vinha num progresso muito interessante, agregando a esse polo de móveis, tentando verticalizar a região como produtora de tudo relacionado àquele produto, como a gente tinha aí o polo de móveis, né? E aí já estava pensando a trazer a matéria-prima, a indústria de MDF, depois temos que pensar em indústria de ferragem, né? Enfim, e verticalizando, centralizado na região, todos os produtos necessários para desenvolver aquele produto, né? A partir da indústria de móveis, que já é uma iniciativa interessante aí. Mas aí, além do polo de móveis, tem outras coisas, né? Aí é forte na agricultura também e outras áreas industriais. Mas, assim, tem que ser especializado, não dá para pensar em muita coisa, pensar em querer fazer tudo, tem que encontrar aquilo que eu vou especializar. Aliás, também é um polo regional na área de saúde, né? Enfim, então, vamos pensar assim, quais são as nossas vocações que nós podemos especializar. E vamos especializar para ser muito forte nisso, porque não dá para fazer tudo sem ser especializado. Ter as instituições necessárias, né? Então, aí, para eu pensar polo de móvel, eu tenho que pensar várias instituições, regulamentações que são necessárias para desenvolver o polo de móveis, aí, capacitação de pessoas voltado para isso, centros de design, no caso de móveis, enfim, eu pensar organizações também, né, que vão consolidar a especialização que eu vou buscar. Eu tenho que olhar quais são os meus recursos naturais e quais são os investimentos necessários. Então, tá, vamos para lá, pular, para a próxima. Sem dúvida nenhuma, educação, desenvolvimento, ciência, tecnologia são as questões principais a serem enfrentadas. Eu tenho olhado, no caso das políticas econômicas no Brasil, que elas não têm sucesso há mais de 30 anos, porque nós estamos focados em trabalhar questões que não é mais onde está a dinâmica. A dinâmica de crescimento hoje está na inovação, está na ciência, na tecnologia. Nós estamos já é um lugar comum falar que nós estamos na economia do conhecimento, é por aí mesmo. Hoje, o investimento, a geração de emprego, está nas startups de tecnologia de informação e comunicação. Então, nós vamos pensar um município dentro das vocações dele, mas antenado com o desenvolvimento tecnológico do momento. Quer dizer, eu vou pensar uma indústria de móveis, que não é mais, há muitos anos, aí, aliás, já não é mais baseado nos marceneiros. As indústrias aí são automatizadas, né? E assim, que já incorporaram aí muita coisa de automação, mas com certeza deve ter muito mais para ser. E assim também, pensando a produção de matéria-prima para essa indústria, tem que pensar na indústria automatizada, que incorpora as novas tecnologias, e depois também para as outras atividades.
Vamos lá em frente. Bom, basicamente é isso que eu consegui relacionar aqui para falar para vocês hoje. Eu acho que nós vamos ter um debate aí pela frente. Nessa última tela aí, Antônio, você já tirou aí, mas eu queria fazer o meu comercial aí do livro, que vocês podem encontrar um pouco mais aí Perdão, professor nesse Guilherme, eu livro apertei aí, aqui. Economia e Governos. Não, você cortou o meu comercial, pô. Acabei Agora que estava na cortando, hora de eu desculpa, eu ganhar o vou meu cachê, botar, pô, vou aqui botar fazendo aqui. comercial. Olha só, só para divulgar aí para vocês, nesse livro eu trato basicamente dessas questões que pincelamos aí nessa conversa. Também tem essa revista virtual aí, Debates em Rede, que a gente discute a maior parte do que eu falei aqui, tem artigos lá discutindo isso, tem vários autores, e assim, vocês estão convidados a ver um pouco mais dessa conversa lá, que se interessou nesses dois, principalmente na revista aí, né, que ela está sempre trazendo artigos novos sobre esses temas. No mais, muito obrigado mais uma vez aí pelo convite e pela paciência de vocês aí que nos ouviram nessa fala. Muito obrigado. Estou vendo ali meu amigo Rogério Lora, lá de Iriri. Vocês veem que o evento aí está indo longe. O Rogério está lá em Iriri, ó. Deu um adeuzinho para nós ali. Muito obrigado, Antônio. Obrigado, professor Guilherme, foi uma satisfação lhe ouvir e entender esses desafios que são postos agora ao Estado, como o ente responsável por capitanear esse desenvolvimento que a gente tem aí como desafio de incluir pessoas e não só buscar o progresso, como o senhor bem colocou, pelo progresso. Então, avançando na nossa fala, no nosso evento aqui da noite, eu convido agora o professor César Albêniz de Mendonça Cruz a falar, só antes fazer uma breve apresentação dele. Então, o professor César Albêniz possui graduação em Filosofia e licenciatura plena pela Universidade Federal do Espírito Santo, mestrado em Educação pela Universidade Federal do Espírito Santo e doutorado em Serviço Social pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, e possui pós-doutorado em Política Social pelo PPG de Política Social da UFES. É professor titular do curso de graduação em Serviço Social e do mestrado em Políticas Sociais e Desenvolvimento Local da Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória, a EMESCAM. Então, tem experiência nas áreas de políticas públicas de saúde, educação e trabalho, com ênfase em educação de adultos. Então, professor César, por favor, a palavra está com você. Ok, obrigado, professor Antônio, pelo convite, ao Rodrigo também, a Faceli, né, por essa parceria entre a Faceli, a EMESCAM e a UFES. Acho que esse é um evento que sela aí uma união interessante, né, uma parceria interessante aí para o futuro, para a gente pensar as políticas públicas, pensar no desenvolvimento local, né, o desenvolvimento regional do Espírito Santo, nas suas várias regiões. O professor Guilherme Pereira, nosso grande professor, grande mestre, né? Estava comentando que o professor Antônio falar depois do professor Guilherme é complicado, porque ele é o nosso baluarte, né? Uma pessoa que tem uma experiência, um conhecimento, né? Na gestão pública, fantástica, nosso grande mestre. Mas eu queria agradecer, né, a essa parceria e falar um pouquinho sobre os desafios, né? O professor Guilherme falou muito da questão da economia, né, dos desafios que vão estar colocados aí no próximo período, né? E aí eu vou fazer um resgate um pouco, queria fazer um resgate histórico sobre a construção das políticas públicas no Brasil, até chegar nos dias atuais, falar um pouquinho desses desafios que estão colocados hoje, e falar de uma proposta muito interessante que a ONU lançou em 2015,
Na verdade, a ONU lançou em 2000, com os ODMs, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, né, uma plataforma, uma agenda para 15 anos, que foram 8 objetivos, e depois lançou agora, recentemente, de 2015 a 2030, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né, que vem, inclusive, nessa linha que o professor Guilherme nos colocou aí, da mudança da visão do desenvolvimento, né? Nós vamos ter uma primeira visão de desenvolvimento, é desenvolvimento econômico, depois uma visão de que o desenvolvimento não é só desenvolvimento econômico, mas é também desenvolvimento social, e mais recentemente essa ideia que vem, a partir dos anos 90, né, a discussão da sustentabilidade, quer dizer, um desenvolvimento sustentável, né, que deve ter como eixos a questão social, econômica e ambiental, quer dizer, não é só desenvolvimento pelo desenvolvimento, né, mas é um desenvolvimento que leva em consideração não só a questão econômica, a questão social e a questão ambiental, né? E a ONU lança uma plataforma muito interessante que eu quero comentar ao final da minha fala. Certo? Então, vamos caminhar por aí. Eu gostaria de começar falando sobre a visão que a gente defende sobre as políticas públicas, né? Por que elas existem e como elas foram desenvolvidas ao longo do capitalismo, né? Nós estamos falando da sociedade capitalista, o professor Guilherme colocou, né? Nós estamos tratando de uma sociedade determinada, que tem um marco histórico fundamental, que é a Revolução Industrial, né, no século XVIII, e que tem se desenvolvido desde lá, né, através de vários processos de produção, né? A gente vai ver que na administração se estuda muito a questão dos modelos produtivos, né, ou dos chamados modelos de desenvolvimento, né, da primeira Revolução Industrial, né, da fábrica têxtil, movida a carvão, a máquina a vapor. Depois nós vamos ter a segunda Revolução Industrial, já no século XX, né, que vai marcar grande parte do século XX com o modelo americano, modelo taylorista, fordista, modelo que vai ser o modelo da indústria automobilística, né, que ainda é um setor importante da economia. O Brasil hoje, 30% da indústria brasileira é a indústria automobilística ainda, né? E no final dos anos 60 e início dos anos 90, uma nova forma de produção que vem ser desenvolvida na Ásia, né, principalmente no Japão, chamado modelo japonês, que vai invadir ali toda aquela região da Ásia e também vai virar um modelo para o mundo, né? As nossas empresas nos anos 90, elas vão se reciclar, vão adotar muitas características do modelo japonês, né, dessa aliança entre a tecnologia, né, e as novas formas de gestão da força de trabalho, da qualidade total, just in time e outras palavras japonesas que foram adaptadas, né, ao vocabulário empresarial. E já mais recentemente, nos últimos 4, 5 anos, já se fala até da quarta Revolução Industrial, né, da Revolução da Indústria 4.0, da indústria da inteligência artificial, né, da internet das coisas, né? E de várias outras formas de tecnologia, da engenharia genética, né? Da nanotecnologia, tecnologias dos últimos 5 anos, né? Que tem avançado muito, o que vai trazer aí, tem trazido, inclusive, muitos benefícios, né? No campo da saúde, da própria produção dos equipamentos que nós usamos, né, seja nos carros, hoje estão todos computadorizados, né, com sistemas, chips, etc., até os sistemas inteligentes, né, que nós usamos, que algumas pessoas já usam dentro dos seus lares. Mas tudo isso, né, vai causar também uma série de questões na sociedade, né, e um dos grandes problemas que a gente vive no Brasil, no mundo no Brasil, especificamente vai ser acirrado com essa pandemia, a questão do desemprego, né? As novas tecnologias, elas são poupadoras de força de trabalho, portanto, elas expulsam uma grande parcela da população para fora do mercado formal de trabalho, né? E aí essa grande parcela vai ter que viver na informalidade, né? Em trabalhos precários, trabalhos que dependem muito da conjuntura, né? E isso, num momento como esse que a gente está vivendo, são aquelas pessoas que vão ficar vulneráveis, que vão precisar da ajuda do governo para poder sobreviver, né? E como é que elas ficarão após a pandemia? Então, são questões importantes que a gente precisa pensar. Então, voltando à questão das políticas públicas, do ponto de vista do capitalismo, a gente sabe que a contradição fundamental, né, da sociedade capitalista é a relação entre capital e trabalho, né? A sociedade capitalista é uma sociedade que se baseia nas relações sociais de exploração do trabalho, né? Da exploração
do trabalho coletivo. É um processo de produção social, né, que se dá sobre a exploração dos trabalhadores, e a apropriação da riqueza produzida socialmente ela é privada. Desigualdade social na sociedade capitalista, é uma sociedade desigual, né? E a desigualdade social, ela sempre foi combatida desde o início, né, através de mobilizações sociais. São os trabalhadores que vão, através dos seus sindicatos, né, das suas formas de organização, é que vão colocar freios a essa exploração. Né? Existem vários livros, eu gosto muito de um autor, que é o companheiro de Marx, Engels, né, Friedrich Engels. Ele escreve um livro aos 24 anos, quando ele sai da Alemanha e vai para a Inglaterra, onde ele tem contato com o chamado movimento cartista, né, que é o primeiro movimento de luta dos trabalhadores da história do capitalismo, e que apresenta uma lista de reivindicações aos industriais ingleses e ao governo inglês, isso por volta de 1820, 1830, né? Ele tem contato com esse movimento, e esse movimento é tão forte que ele coloca para o governo inglês mandar comissões sanitárias, né, médicos e outros profissionais da saúde, para fazerem o levantamento da situação dos trabalhadores nas fábricas inglesas, nas primeiras fábricas inglesas, né? Então, naquela indústria têxtil nascente, em Manchester, Liverpool, Londres, Lancashire e outras cidades industriais inglesas, e eles, então, fazem um relatório da situação das fábricas. Mas não só isso, eles fazem também um relatório da situação dos operários nos bairros operários. E, a partir do contato com esses relatórios, o Engels escreve uma síntese muito interessante chamada Situação da Classe Trabalhadora Inglesa. Né? Esse é o título da obra, A Situação da Classe Trabalhadora Inglesa. É uma situação assim, alguns autores até falam, é o mapa do inferno, né? É a situação precária. São jornadas extensas de trabalho, 10, 12, 14, 16 horas. Homens, mulheres e crianças trabalhando noite adentro. Né? O operário entrava de madrugada e saía à noite, não via a luz do sol. Né? Não havia... as fábricas eram fechadas, insalubres. Né? Eles, inclusive, colocam lá as doenças que os trabalhadores morriam, né? Doenças do trato respiratório, doenças, perda de membros, né? Membros superiores, membros inferiores, enfim, uma situação muito complicada. E, indo aos bairros operários, a situação era pior ainda. Os operários viviam amontoados, né, em casebres, né? Não tinham as condições mínimas de higiene, não havia água potável, não havia sistema de esgoto. Né? Os filhos dos trabalhadores não tinham acesso à educação, não tinham... Enfim, a alimentação era precária, era fundamentalmente batata, né, que os ingleses comiam. Fora toda a questão que vem com a pobreza e a miséria, a questão do alcoolismo, a questão da prostituição, enfim, né, dos roubos, dos furtos nos bairros, enfim, uma situação assim precaríssima, né, precaríssima na Inglaterra. E diante desse quadro, os trabalhadores são obrigados a se organizar, né, começar a reivindicar seus direitos. E nós vamos ver que a luta pelos direitos no capitalismo vai começar exatamente com essas lutas operárias, né? Que os trabalhadores sindicalistas ingleses eles são os precursores, mas tão logo a Revolução Industrial vá se expandir na Europa, ela vai também levar, né, essa questão das lutas operárias, incendiar as lutas operárias por toda a Europa. Então a gente vai ver que o início das lutas, né, por direitos, elas começam por parte dos trabalhadores, quando estes percebem a exploração. E aí se organizam os primeiros sindicatos para reivindicar seus direitos, né? Diminuição da jornada de trabalho, por exemplo, para vocês terem uma ideia, a reivindicação do movimento cartista era para a diminuição para 10 horas diárias de trabalho, né, para homens, mulheres e crianças. Não, eles nem brigavam pela proibição do trabalho para crianças, para vocês terem uma ideia. Né? Isso em 1840, 1850 na Inglaterra. Né? Então, as lutas operárias abrem, então, esse campo da luta por direitos, né? A luta por melhores condições de trabalho. E é óbvio que essas lutas que são incentivadas, né, para melhorar a situação dentro da fábrica, as condições de trabalho, as condições salariais, é óbvio que logo em seguida os trabalhadores vão começar a pensar também nas lutas sociais, nas melhorias, né, no acesso à educação,
no acesso, não é, à água potável, ao saneamento, não é, a casas com melhores condições para poder se viver, não é, a questão da organização do calçamento das ruas, por exemplo, né, e uma série de outras questões que a gente vai ver que estão diretamente ligadas àquilo que a gente chama das políticas públicas, ou na função que o Estado vai assumir para si de organização da sociedade, né? Então, a gente vai ver que o nascimento da luta por políticas públicas, ela se dá junto também com as lutas pela questão do trabalho. Então, logo os trabalhadores se organizam para reivindicar melhorias, direitos, melhores condições de vida dentro da fábrica, eles também lutam por melhorias fora da fábrica, né? Eles têm a família, eles moram em um bairro, e eles precisam de condições mínimas, né, para poder sobreviver na cidade. E aí as cidades precisam se organizar. Daí a necessidade, inclusive, dos trabalhadores, eles vão perceber logo, também de se organizar em partidos políticos, né? Reivindicar o direito de terem partidos políticos, reivindicar o direito de também terem os seus candidatos. E uma vez eleitos esses candidatos, eles vão brigar exatamente pela pauta, né, que interessa a esses trabalhadores e às suas famílias. Então a gente vai ver que a luta por políticas públicas, ela nasce praticamente junto com as lutas por melhoria de condições de trabalho, condições salariais do trabalho, né? É o mundo do trabalho, né? A percepção de que é preciso melhorar as condições de trabalho leva os trabalhadores a perceberem que precisam também melhorar as suas condições de vida fora do trabalho, certo? Então, uma série de lutas vão começar, tanto pelas questões do trabalho, como pelas questões sociais. E é interessante que nesse processo nós vamos ter também o aparecimento de diversos movimentos, né, no campo dos trabalhadores, no campo do trabalho, que vão analisar o capitalismo, né, que vão servir como bandeira de luta para os trabalhadores. Entre eles, o movimento anarquista, né? O primeiro movimento socialista, que foi o movimento anarquista. Tá? Aliás, antes deles, inclusive, a gente tem que dar um crédito aí àqueles autores que o Marx e o Engels chamam de socialistas utópicos, né? Que são autores que, já na França, né, após a Revolução Francesa, já percebem as contradições da sociedade capitalista e já apontam alguns problemas e tentam propor soluções, como, por exemplo, a desigualdade social, né? A questão da exploração. Então, a gente pode lembrar aqui alguns desses chamados socialistas utópicos, né? Que são os socialistas franceses, principalmente, né? A luta dos trabalhadores na França, as lutas dos trabalhadores franceses, eles vão ser sempre muito radicais, mais radicais até do que os trabalhadores ingleses. É muito interessante isso na literatura socialista, né? Então, você tem Saint-Simon, Charles Fourier, você tem Proudhon, né? Você tem uma série de pensadores, aí de pensadores no campo dos trabalhadores que vão fazer críticas ao capitalismo nascente e propor soluções, né? São precursores, inclusive, do pensamento que Marx e Engels vão inaugurar como socialismo científico. Depois você tem, então, a tradição marxista, com Marx e Engels e tantos outros autores, né, que vão aí fazer uma crítica mais, vamos dizer assim, mais estruturada ao modo de produção capitalista nascente, né? Do ponto de vista da sociedade capitalista, então a gente vai ver que a luta por políticas públicas está muito atrelada à luta dos trabalhadores. Por reformas, né? A ideia de que os trabalhadores lutam por reformas sociais e por revolução, né? Os trabalhadores vão ter nas suas teorias socialistas, nas teorias comunistas, essa relação entre reforma e revolução, né? Então, nós vamos ter um grupo de pensadores que vai defender a reforma, a necessidade de reformar o capitalismo, né? De tornar o capitalismo menos desigual, tornar o capitalismo, né, no sentido de distribuição da renda. Portanto, a distribuição da renda não é só salário, a gente vai ver isso, é muito interessante, não é só salário, ela é também aquilo que alguns autores vão chamar, por exemplo, de salário social, não é? Que é aquilo que volta para a sociedade a partir a partir dos impostos que são arrecadados por parte do Estado. Então, o Estado devolve à sociedade, em forma de serviços públicos, aquilo que ele arrecada na forma de impostos. Então, a educação, a saúde, a previdência, a assistência e tantas outras
áreas que vão conformar isso que nós chamamos de políticas públicas, né? Claro que no início do capitalismo isso é muito ainda restrito. Muita luta será necessária para que essas reivindicações elas sejam universalizadas para toda a sociedade. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, da questão da saúde no Brasil, né? A gente que estuda o SUS, defende o SUS e fala sobre o SUS para os nossos alunos, que é um grande sistema de saúde, né? É um grande plano de saúde que existe para o povo brasileiro, que foi conquistado a duras penas. Quando a gente vai contar a história do SUS, a gente tem que exatamente retroceder aos anos 10, anos 20 do século passado, porque foram os sindicatos, os grandes sindicatos no Brasil, que primeiro criaram as CAPs, né? As caixas de aposentadoria e pensões. Então, eram os grandes sindicatos que, através, né, de uma vaquinha, vamos dizer assim, de uma arrecadação de recursos dos próprios trabalhadores, faziam um caixa, e esse caixa era usado para contratar médicos, né, que pudessem atender os trabalhadores que ficassem doentes, feridos ou sofressem algum tipo de acidente de trabalho, e também servia como pensão, né, como aposentadoria para aqueles trabalhadores ligados àqueles sindicatos. Então, se a gente for levantar a história das CAPs no Brasil, né, a gente vai ver os estivadores, os portuários, os bancários, os ferroviários, né, os metalúrgicos, para citar as grandes categorias, né, de trabalhadores no Brasil, que já se organizavam, inclusive, desde o século XIX, pelo movimento anarquista no Brasil, né? Os anarquistas que vieram da Europa, italianos, espanhóis, portugueses, principalmente italianos, que organizaram, vamos dizer assim, o início da organização sindical no Brasil. Depois, nos anos 20 e 30, a gente vai ver que aí os comunistas passam a ser hegemônicos e vamos dizer assim, a direcionar grande parte dos sindicatos no Brasil, praticamente até a ditadura militar. O Partido Comunista foi o grande partido que conduziu as lutas dos trabalhadores brasileiros, né? Então, se a gente for ver, essa luta por reformas, né, ou por revolução, é uma luta que vem dentro do movimento dos trabalhadores e que vai ser fundamental para que as reivindicações, as greves, pressionem os governos, os capitalistas, a aceitarem as reivindicações dos trabalhadores. Certo? A gente vai ver, por exemplo, na Inglaterra, já em 1900, os ingleses conseguiram as 8 horas de trabalho, né? Os franceses, inclusive, tinham uma bandeira, 8 horas de trabalho, 8 horas de lazer, 8 horas de descanso, né? E nós aqui no Brasil, até hoje, não conseguimos ainda a jornada de 40 horas. Né? A jornada oficial no Brasil são 44 horas. Nós estamos atrasados em relação ao mundo. O mundo, vamos dizer assim, o primeiro mundo conseguiu, né, em 1900, a conquista da jornada de 40 horas de trabalho. Né? A França chegou a ter, inclusive, há pouco tempo atrás, hoje, por conta da crise, né, está se revendo isso, 36 horas de trabalho semanais. Né? E tem estudos que mostram, com o avanço da tecnologia, nós poderíamos reduzir ainda mais a jornada de trabalho, né? E estender, inclusive, criar novos postos de trabalho para que poucas pessoas ficassem sem trabalho, mas, infelizmente, não é essa a lógica da atualidade do capitalismo. Então, a gente vai ver que, por essa força da organização dos trabalhadores, essa reivindicação vai ultrapassar os muros das fábricas e vai também pressionar o Estado, certo? Então, a gente vai ver, por exemplo, como eu dei o exemplo das CAPs no Brasil, o Getúlio Vargas, por exemplo, quando ascende ao poder nos anos 30, né, que tem o fim aí da velha república, o início da nova república, nos anos 30, né, uma aliança de amplos setores, de várias classes sociais no Brasil, entre elas parte da classe trabalhadora, grande parte da classe média, principalmente dos militares, né, e parte do latifúndio, né, que não tinha o poder naquela época. Se a gente for olhar a República Velha no Brasil, você tem o poder na mão de Minas e São Paulo, a tal da política café com leite, né? E há uma série de insatisfações em outros setores do latifúndio que levam a essa ampla aliança que vai levar Getúlio ao poder nos anos 30. Tá certo? E é por isso, inclusive, que vários autores, entre eles o próprio Gilberto Freire, em Casagrande Senzala, né, o próprio Sérgio Buarque de Holanda, em Raízes do Brasil, ou se você pegar também, enfim, diversos outros pensadores brasileiros, o Brasil é a reforma agrária. Nunca foi feita a reforma agrária no Brasil. Né? E qualquer país capitalista
que se desenvolveu, não se desenvolveu sem fazer a reforma agrária, sem dividir o latifúndio em pequenas unidades produtivas. Não é o caso do Brasil, né? Getúlio não mexeu nessa estrutura agrária, nem ele, nem nenhum governo depois dele, né? Então, nós temos hoje também uma das raízes da desigualdade do Brasil, essa péssima distribuição também da terra, essa concentração, né? 3% praticamente de todos os proprietários de terra têm aí quase 70% da terra concentrada em 3%, né, de proprietários. Quer dizer, é muito pouca gente com muita terra no Brasil. Essa é uma das raízes da desigualdade do Brasil. Florestan Fernandes também fala sobre isso, né? E passa governo, sai governo, nós nunca mexemos nessa estrutura agrária, que é uma das raízes da desigualdade social no Brasil, né? Inclusive, o próprio Sérgio Buarque de Holanda, o próprio Florestan Fernandes, Caio Prado Júnior também vai falar sobre isso, né? Formação econômica no Brasil e várias outras obras, né? da sua extensa contribuição, inclusive uma contribuição crítica, né? O grande marxista brasileiro, Caio Prado Júnior, ele vai falar muito sobre essa questão, né, da estrutura agrária no Brasil. Inclusive, do problema no Brasil, que é um problema estrutural, do baixo salário brasileiro. Isso é outro problema estrutural, o salário no Brasil, né? O salário mínimo instituído por Vargas em 42, ele já foi instituído como um salário de fome, né? Um salário baixo. O DIEESE, por exemplo, se alguém quiser depois entrar no site do DIEESE, que é o Departamento Intersindical de Estudos Socioeconômicos, que assessora os sindicatos no Brasil nas suas reivindicações, suas empresas, calcula, né, a questão do INPC, enfim, a questão da inflação, nas mesas de negociação, tem lá, inclusive, o salário necessário, o salário hoje, nominal, e o salário necessário para uma família de 4 pessoas poder viver dignamente no Brasil, ou o mínimo necessário, né? Se eu não me engano, depois vocês podem checar no site do DIEESE, seria hoje de, no mínimo, R$4.000. Quer dizer, nenhuma família brasileira de 4 pessoas poderia viver com menos de R$4.000, né? Esse é o parâmetro que o DIEESE calcula. Se o salário mínimo instituído nos anos 40 tivesse sido corrigido com as diversas perdas, né, que nós tivemos em todos os governos que vieram de lá para cá, deveria ser no mínimo R$4.000. Quer dizer, esse deveria ser o parâmetro para a gente dizer, para a gente ter um salário mínimo no Brasil, né? Então, quem recebe menos de R$4.000, famílias que vivem com menos de R$4.000, seriam famílias que viveriam abaixo da linha de pobreza, portanto, abaixo do mínimo necessário, né? No entanto, o nosso mínimo está aí na casa de R$1.015, né? Uma coisa assim. É um salário miserável, né? E por mais que os sindicatos façam movimentos, para vocês terem uma ideia, o sindicato que conseguiu conquistar o ano passado o maior aumento salarial, né? A maioria conseguiu a reposição da inflação, mas quem conseguiu o máximo foi 10% de aumento. Com muita greve, com muita manifestação, 10% de aumento. Agora, 10% de aumento num salário baixo, né? Não é nada. É muito pouca coisa. Quer dizer, né? E a inflação e outras coisas aumentam e o salário, né? O poder de compra do salário mínimo não acompanha o aumento do custo de vida, né, da sociedade brasileira. Então, é um salário mínimo miserável. Quer dizer, isso é estrutural, né? Por todo o esforço, mesmo o governo Lula, que fez um esforço, né, de recompor o valor do salário mínimo, criou uma série de benefícios, etc. e tal, mas, né, não mexeu nisso, né? Não mexeu, de fato, nessa distribuição da riqueza, que é um problema sério em todos os municípios. Provavelmente Linhares, né, também, se a gente for levantar lá, né, o PIB de Linhares é um PIB considerável, né, deve ser a 4ª ou 5ª cidade com o maior PIB do estado do Espírito Santo, mas a gente vai ver a distribuição de renda, com certeza deve ter em torno de 20% a 30% das famílias vivendo abaixo da linha de pobreza, né? Portanto, a distribuição da renda é extremamente desigual, né? Não é só Linhares. Eu fiz um levantamento na Serra, né? 33% da população da Serra, é um município, nós estamos falando do segundo município mais rico do estado do Espírito Santo, né? 33% da população vive abaixo da linha de pobreza. Quer dizer, complicado, né? Apesar do PIB ser um PIB bilionário, né, a população, 33% da população daquele município vive numa situação de vulnerabilidade, de precariedade, né? Então, isso é estrutural no Brasil. Passa governo, sai governo, não se mexe nisso, né? E para se mexer nisso, tem que mexer também em interesses
do capital, interesses do latifúndio. É preciso mexer com a questão da propriedade, né? Mas quando você começa a fazer isso, no Brasil nós vamos ver que em vários momentos você tem golpes militares, né? Você tem retrocessos, revisões, né, da própria Constituição, que nós vimos recentemente, né, com uma reforma da Previdência, a reforma trabalhista, né, e outras reformas que estão vindo aí, que na verdade não são reformas, são deformações, né? Reforma sempre é algo para melhorar a vida das pessoas, né? Ninguém vai reformar a casa, quebrar a casa, tirar a janela, quebrar a parede, né? Você vai reformar a sua casa e você quer melhorar a sua casa. Então, isso que os governos anteriores, esses dois últimos governos fizeram no Brasil, especificamente Michel Temer e o atual presidente, não é reforma, é deformação, né? É pegar o que nós tínhamos, que não era muita coisa, e acabar, né? Simplesmente destruir grande parte da nossa legislação social, né? Por isso que a implicação para frente vai ser pior, né? A economia está ruim, né? E a questão social está complicada, porque você não tem recursos, né? Você cortou direitos, você cortou recursos. Como é que vai ficar, então, essa grande massa de trabalhadores no Brasil, grande massa, né, de desempregados que vão vir aí após a pandemia? Quem é que vai salvá-los? E é legal que o professor Guilherme coloca, é o Estado. Só tem o Estado para salvar. Só tem o Estado para investir, né? Só tem o Estado para impulsionar a economia. As empresas capitalistas não vão fazer isso. Até porque elas também estão em crise, né? Elas apelam ao governo em momentos de crise para que ajudem elas a sair da crise, né? E é o Estado que vai emprestar recursos para as empresas pagarem os salários de quem, né, não pôde trabalhar nesse período, para aqueles que ficaram empregados, né? Porque aqueles que ficaram desempregados, sobrou aí os R$600, né? Que o governo não queria pagar isso, né? O Congresso é que peitou o governo para pagar R$600. A ideia do Paulo Guedes era pagar R$200, né? Então, vejam como é que a situação é caótica, né? Então, a gente vai ver que a luta por políticas públicas é uma luta da sociedade brasileira. À medida que essa sociedade se organiza, luta, reivindica, ela avança em direitos, né? Mas à medida que ela não se organiza, que ela recua, né, o capital vem e retira esses direitos. Então, a gente vai ver que no Brasil, no mundo capitalista, no Brasil, César, eu acho que deu um problema no seu microfone. Eu vou tentar a conexão aqui com o professor César Albenes de novo e acho que já regressamos. É questão de segundos. Ele informa aqui que já foi um pico e ele já está voltando. Ok. Você está no mudo, César. Ok. Voltamos. Oi, professor. Você já voltou. Pode seguir, por gentileza. Eu dei um pico aqui na internet. Deu um pico na internet aqui, professor. Está me ouvindo? Ok, ouvimos perfeitamente. Ok. Só controla meu tempo, professor, por favor, que eu me empolgo. Você tem mais 10 minutos, mais ou menos, por volta disso, um pouquinho menos. Então, vamos lá. Isso. Então, vou só situar dois momentos importantes no Brasil nessa construção de políticas públicas, né? Isso é importante para a gente entender o nosso país, né? A luta que o povo brasileiro tem em torno da construção de políticas públicas. O primeiro momento são os anos 30. Se a gente pegar o Brasil até 1930, a gente não pode dizer que existiam políticas públicas no Brasil, né? As políticas eram setoriais, as políticas eram concentradas, né? O Brasil também não tinha uma unidade ainda consolidada como uma nação, né? A gente vai ver que as políticas adotadas a partir dos anos 30, né? E Getúlio Vargas foi a grande figura que comandou esse processo, não foi ele que fez, mas ele foi, né, no governo dele, houve um avanço nesse sentido. Você vai ter, então, a construção, de fato, de políticas públicas no Brasil, né? Uma política nacional de educação,
uma política nacional de saúde, né, uma política nacional de previdência, embora a previdência, né, e a saúde só fossem acessíveis aos trabalhadores com carteira assinada, né? Isso foi um problema do governo Vargas. Então, os trabalhadores rurais ficaram e a previdência, né, acabam sendo acessíveis para todos no Brasil, né? Então, até 1988, a gente também não pode dizer que existiram políticas públicas universais no Brasil, porque não tinham, né? Eram políticas muito focalizadas, principalmente para os trabalhadores com carteira assinada, no campo da saúde e da previdência. A educação também, né? A educação no Brasil, né? E nós vamos ter ainda uma contradição com o ensino privado, inclusive o ensino religioso privado, né? Em vários momentos se colocou contra o avanço do investimento, né, na política pública de educação, certo? A assistência praticamente não existia, né? A assistência sempre foi feita pelas igrejas, né? Pela filantropia das igrejas, pelas santas casas. Então, a luta pela saúde no Brasil, pela previdência, pela assistência, é uma luta que vem desde os anos 30 e que nunca foi universal no Brasil, né? Então, nós vamos ter a construção de políticas públicas até a ditadura militar, que breca esse processo, né? E acaba, vamos dizer assim, privatizando grande parte das políticas públicas, principalmente na área da previdência e da saúde. Só com o fim da ditadura militar, com todos os movimentos da anistia, com a retomada das lutas operárias, né, no final dos anos 70, início dos anos 80, né, com o processo de extensão do governo militar, né, principalmente do governo, no final do governo Geisel e do governo Figueiredo, né, as manifestações da Direta Já, a formação das centrais sindicais, movimentos do campo se organizam, o MST, quer dizer, o movimento popular ganha força. Então, você vai ter, nos anos 80, final dos anos 70 anos 80, uma década aí de muitas lutas sociais, de muita luta por direitos no Brasil, né? Luta pelas diretas já, que foram frustradas, né? Pela eleição indireta lá de Tancredo Neves e José Sarney, a morte de Tancredo, né? Sarney assume 5 anos, processo, governo extremamente complicado, né? Processos inflacionários, planos econômicos de tentativa de recuperação terríveis, né? Até a questão da eleição de 89. E aí a Constituição de 88, né? A Constituinte de 86 e a construção da Constituição de 88. Então, na verdade, o nosso segundo grande marco, o primeiro grande marco, né? Início da construção das políticas públicas no Brasil, com todos os problemas que ela tem, né? Com toda a questão, por exemplo, no campo do trabalho da CLT, né? Que tentou atrelar os sindicatos ao Ministério do Trabalho, ao governo, né? Que o Vargas conseguiu trazer o movimento sindical, que ele fazia oposição, né? Ele quebrou o movimento sindical de luta, né? do Partido Comunista, e trouxe os sindicatos para dentro do aparelho de Estado. E, através da CLT, criou o imposto sindical, né? Uma série de outras amarras ao sindicato para manter o sindicato sob a sua direção, né? Inclusive, os sindicatos, até hoje, ainda têm que ser reconhecidos pelo Ministério do Trabalho. Tem a carta sindical, que é a autorização para o funcionamento dos sindicatos. Qualquer sindicato, né, que existe ou que vai existir precisa da carta sindical, da autorização do Ministério do Trabalho. É brincadeira isso em pleno século XXI, né? Um resquício lá dos anos 40, né, daquele governo ditatorial lá do Estado Novo varguista. Itens, inclusive vai embora a questão do imposto sindical, né? E uma série de outros proteções, entre aspas, né? Proteções aos trabalhadores, que essas proteções vão desaparecer com essa reforma trabalhista, tá certo? E o segundo marco é a Constituição de 88, quer dizer, os anos 80, com todas as suas lutas sociais, que vão trazer para a Constituição de 88 uma série de avanços, né? De fato, a gente vai ter uma carta bastante avançada, né?
Não era o que a gente queria queria muito mais coisa, né? O movimento social queria muito mais avanços do que a Constituição garantiu, mas foi o que foi possível naquela conjuntura. E, com certeza, em comparação às demais constituições, ela é a Constituição mais avançada. É uma Constituição cidadã, que garante direitos, né? Políticas públicas como direito do cidadão e dever do Estado de ofertar essas políticas. Tanto é que, no campo do direito, né, nós temos visto aí muito avanço da judicialização. Eu tenho estudado muito, orientado trabalho nesse campo, na judicialização da saúde. Mas não só da saúde, qualquer política pública pode ser judicializada. Se o cidadão, né, chegar à conclusão de que o Estado não está lhe oferecendo aquilo que ele prometeu na Constituição. Ele pode entrar na Justiça e fazer com que a Justiça faça o Estado, o gestor, seja municipal, estadual ou federal, cumprir aquilo que ele tem direito, que está lá na nossa Carta Magna, Constituição de 88. Né? E a Constituição de 88 e para o campo das políticas públicas, né? A primeira delas é a questão do planejamento. Os municípios, os prefeitos, os governadores, os presidentes não tinham a necessidade de fazer planejamento, né? Antes de 88, que se ganhava o município, fazia o que se queria. Não tinha questão de planejamento, não tinha acompanhamento da política pública. Agora não. A partir de 88, todo governo, quando assume, tem que fazer o PPA, o Plano Plurianual, né? Tem que ser votado no Legislativo a questão da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, né, e a lei Orçamentária Anual. É preciso fazer, né, consultas à população sobre essas legislações e ser votado no Legislativo, isso é importante. O Executivo é controlado não só pelo Legislativo, mas também pelo Ministério Público e Tribunal de Contas. A cada 3 meses, por exemplo, a Prefeitura precisa mandar, né, tudo que é gasto, tudo que é feito em cada secretaria para o Tribunal de Contas, que fiscaliza. Né? Qualquer denúncia do Ministério Público vai ser aplicado. Isso também obrigou aos poderes a ter controladoria interna, né, e procuradoria. Isso é importante. A Constituição de 88 garantiu também o direito da sociedade fazer política pública e controlar os políticos, né, através do controle social, através dos conselhos, os conselhos municipais, Conselho Estadual das Políticas Públicas, o Conselho Federal, Conselho Nacional, né? Então, nós temos aí no município, Conselho Municipal de Educação, Conselho Municipal de Saúde, e a cada 4 anos nós temos as conferências municipais, estaduais e nacional das políticas públicas. Isso é um avanço, isso não existia no Brasil. Com a Constituição de 88 também, nós vamos ter 2 grandes políticas que têm orçamento garantido a nível federal, estadual e municipal. Que são as 2 grandes políticas, educação e saúde. São os maiores orçamentos, os maiores gastos dos municípios estão nessas 2 políticas. Por quê? Porque nós temos percentuais constitucionais garantidos na Constituição, né? Percentual da Constituição Federal, percentual do governo estadual e do governo municipal. O governo municipal, por exemplo, não pode gastar menos de 25% que arrecada em educação, por exemplo. Nem menos do que 18% em saúde. Isso é muito bom. Qualquer prefeito que entrar em Linhares tem que cumprir isso, né? Ele pode gastar o mínimo, pode gastar mais do que isso. Depende da arrecadação do município. Então, isso está garantido na Constituição. Já para as demais políticas, isso não está garantido, né? Mas depende aí não só do prefeito, dos vereadores, mas da pressão que a sociedade faz sobre esses que ocupam, né, provisoriamente os poderes legislativo e executivo municipal. E várias outras coisas importantes que a Constituição de 88 garantiu, né? Mas que não foram efetivadas como deveriam ser ao longo do tempo, né? Portanto, a sociedade precisa pressionar. E além da Constituição, a gente tem que chamar atenção também para os estatutos de proteção social, né? Que estão lá garantidos no capítulo sobre a questão social, né? Sobre se não me engano aqui, o título 8º da Constituição da Ordem Social. Então, nós vamos ter aí, além da Constituição Federal, os estatutos de proteção. Nós estamos agora 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Completou 30 anos agora, um grande avanço. Proteção às crianças e aos adolescentes, né? Proibir a questão do trabalho infantil, criar formas, né? Como, por exemplo, o próprio Bolsa Família e outras bolsas anteriores garantiam um recurso para que as famílias não deixem as crianças irem para as ruas. A criança é para estudar, para brincar, né? Não é para ficar na rua pedindo, né? Uma situação de mendicância.
As leis de proteção à mulher, Lei Maria da Penha, leis contra o racismo, leis de proteção ao índio, o Estatuto do Idoso, né, o Estatuto da Juventude, agora nós temos o Estatuto da Cidade, o Estatuto da Metrópole, as metrópoles. Quer dizer, são legislações infraconstitucionais de proteções e direitos que precisam ser preservados, além da questão ambiental, né, que o atual ministro, inclusive, quer destruir, né, está destruindo lá a Amazônia, etc., quer destruir a legislação ambiental, né, enfim. Então, são coisas fundamentais que nós conquistamos e que nós podemos perder, né? Nós estamos num momento agora de crise, e o momento de crise é sempre um momento em que os setores mais conservadores da sociedade tirar direitos, né? De flexibilizar direitos. Então, nós tivemos isso, a flexibilização dos direitos do trabalho, a flexibilização do direito à aposentadoria, né? Agora as pessoas vão ter mais dificuldade de se aposentar. César, perdemos o seu som. O áudio parou de novo. Professor César? Discutido no Congresso, isso não avançou ainda, né? É a questão da descentralização dos recursos federais para os municípios, que é no município que a política pública acontece, não é? É no município que as pessoas precisam de saúde, precisam de educação, precisam de assistência, precisam de melhoria na infraestrutura, no saneamento, só que o recurso não vem no mesmo tamanho, né? Então é muito mais fácil o município, a gente tem visto isso, construir uma unidade de saúde, um hospital, não é? Uma creche, uma escola. O dinheiro para construir você consegue. Agora, e a manutenção? Aí é por conta do município, né? Então, nós chegamos ao absurdo hoje de muitos municípios não quererem construir unidade de saúde, por exemplo. Precisa, mas não quer construir por quê? Porque ele consegue o dinheiro para construir a unidade, mas não tem dinheiro para manutenção depois dos profissionais necessários para aquela unidade de saúde, né? Ou uma escola. Então, é um absurdo, né? Você avançou na Constituição de 88 nessas questões, na descentralização das políticas, mas não se avançou na descentralização do dinheiro. 70% de todo o recurso, hoje, arrecadado pelo Estado brasileiro, fica em Brasília, né? E aí os prefeitos precisam ir lá com pires na mão, né? Pedir ao deputado, ao senador, uma emenda parlamentar para a saúde, uma emenda parlamentar para a educação, quando, na verdade, deveria vir direto, né? De acordo com as necessidades de cada município. E para finalizar, então, a minha fala, eu queria chamar a atenção para essa questão da ONU, da agenda, né? A ONU, desde 2000, desde o final do milênio passado, desde 1990, 95... Caiu de novo. Vamos aguardar se o professor César consegue se reconectar. Então, lembrando, aproveitar esse momento enquanto o professor César volta, já me avisou aqui que já está regressando. Lembrar que amanhã nós teremos o segundo dia do evento, Capacidades Estatais, com a professora Nara, que vai ter que substituirá a professora Jeane, que teve uma intercorrência com um dos seus filhos hoje à tarde. Ela me avisou e ela encaminhará a outra professora da pós-graduação, professora Nara, no seu lugar. E eu comentando também sobre a questão das políticas e participação popular. Então, tanto hoje quanto amanhã, os 2 dias do nosso evento. Então, participem, comentem com os colegas, com os amigos, para que nós possamos pensar efetivamente, como o professor Guilherme e como comentava o professor César, a elaboração e a construção de políticas públicas que não se percam com o tempo, que possam persistir. Então, o professor César regressa. Eu vou falar pelo celular, professor. Meu notebook, eu acho que ele esquentou, deu um Churchill aqui. Não, só para fechar, professor, eu chamo a atenção aí dos nossos ouvintes, depois
pesquisem, eu estou estudando isso também, eu acho que é muito interessante. A ONU, desde 1990, tem se preocupado muito com essa questão das políticas públicas, interessante. E ela lançou uma agenda, né, em 2000, para 15 anos. É interessante por vários motivos, né, ela pensando o mundo nos próximos 15 anos. E nós temos dificuldade de pensar a questão das políticas públicas além de um mandato de um prefeito, ou de um governador, ou de um presidente, né? Isso é um problema sério na política brasileira, porque ele só vê no mandato dele, e depois, né? Então, poucos políticos têm a preocupação de pensar o seu município nos próximos 15 ou 20 anos, né? E a ONU tem essa preocupação desde 2000. Então, em 2000, ela lançou os ODMs, os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio. Eram 8 objetivos, ela avançou muito nisso. Quem quiser depois dar uma olhada, o IBGE lançou vídeos, né, falando sobre os ODS, e o primeiro vídeo, quando fala de desenvolvimento sustentável, ele resgata os ODMs, o que avançou nos 15 anos de 2000 a 2015 nos ODMs a nível mundial, né? Então, taxa de mortalidade infantil, taxa de mortalidade materna diminuiu, inserção de mulheres na educação, tem várias coisas que os 8 ODS procuraram dar conta. Isso deu tão certo que ela lançou a ideia de 2015 a 2030, uma nova agenda, para pensar o mundo. Agora com 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E é interessante que a Confederação Nacional dos Municípios, no Brasil, que é uma organização que dá apoio aos prefeitos, né? Eu estive aqui com eles quando os prefeitos que estão saindo agora da gestão em 2017 assumiram. Eles estiveram aqui no Espírito Santo, numa reunião da AMUNES, né, da Associação dos Municípios Capixabas, e entregaram material aos prefeitos, inclusive um material falando sobre como inserir, né, os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as metas e indicadores dos ODS, nos PPAs desses prefeitos. Poucos prefeitos fizeram isso, tá? Mas é interessante. Depois eles deram um curso em Brasília explicando. Então, a Confederação Nacional dos Municípios, no Brasil, ela representa a ONU e ela faz um trabalho de divulgação dos ODS para os municípios. Quem tiver interesse, depois, dá uma olhadinha, então, no site da Confederação Nacional dos Municípios, e lá existe uma mandala, chamada Mandala ODS. Se você colocar no Google Mandala ODS, ela abre um site, lá abre uma página, e você clica ali o nome do município. Então, se eu abrir Linhares, eu abri aqui, estou aqui no meu computador com Linhares, por exemplo, ele vai mostrar os indicadores, alguns indicadores de políticas públicas de Linhares, né? Então, por exemplo, você abre lá e avalia a cidade em 4 eixos, que é muito interessante: o eixo econômico, o eixo social, o eixo ambiental e o eixo institucional. Então, por exemplo, se eu abrir lá no eixo social, Linhares tem um problema na aprovação de alunos na 5ª série em português. Tem um problema sério aí. Na avaliação do IDEB, Linhares tem um problema com a questão do ensino de português. Está lá colocado, lá na mandala, né? Por exemplo, Linhares tem um problema de homicídios. A taxa de homicídio de Linhares é alta. A questão da violência, da morte, né, por arma de fogo é grande em Linhares. A violência contra a mulher é grande em Linhares, está lá em vermelho. E ele cria uma semaforização dos indicadores. Interessante, professor. Então, ele coloca em verde o que o município está cumprindo, em amarelo o que o município precisa dar atenção, em vermelho aquilo que ele não está dando atenção e precisa melhorar. Então, Linhares, por exemplo, precisa melhorar nesses indicadores, né? Homicídios, violência contra a mulher e a questão da mortalidade materna. Muito interessante, está lá colocado, né? Então, você tem esses indicadores, tem esses eixos e esses indicadores. E o que a ONU está colocando para nós? Que o mundo já está fazendo isso, avaliando as políticas públicas ou distribuindo recursos para as políticas públicas a partir da avaliação de indicadores. Tá? Então, os ODS, na verdade, eles apresentam metas e indicadores para que a gente possa alcançar até 2030 uma melhoria, né, em várias áreas, são 17 áreas, e todas elas dialogam com as políticas públicas. Então, por exemplo, o ODS 1 fala sobre a erradicação da pobreza. O ODS 2 fala sobre a fome, né, fome zero e agricultura sustentável. O terceiro fala sobre saúde e bem-estar. O quarto fala de educação de qualidade. O quinto vai falar de igualdade de gênero entre homens e mulheres.
O sexto fala de água potável e saneamento. Olha que agora se aprovou o marco do saneamento, né? Vai ter recurso para se investir no saneamento básico. Né? O sétimo vai falar sobre energia limpa e renovável. O oitavo vai falar de trabalho decente e crescimento econômico. Trabalho decente, olha só. O nono vai falar de indústria, inovação e infraestrutura. O 10º fala sobre a redução das desigualdades sociais. O 11º fala de cidades e comunidades sustentáveis. O 12º fala de consumo e produção responsáveis. O 13º fala de ações contra a mudança global do clima. O 14º fala sobre a vida na água, proteção da vida na água. O 15º fala da proteção da vida terrestre. O 16º fala de paz, justiça e instituições eficazes. E o 17º das parcerias, né? E meios para a implementação desses objetivos do desenvolvimento sustentável. É muito interessante. E na internet vocês vão encontrar filmes, inclusive o lançamento dele na ONU contou com a participação do Papa Francisco, né? Na época o Barack Obama estava, e vários líderes mundiais, falando da importância de se caminhar nessa meta, né? O mundo todo caminhar para melhorar a vida das pessoas, né? Então, acho que isso é um parâmetro interessante. Isso está dialogando com o quê? Com políticas públicas. É o papel do Estado, é o papel da sociedade pressionando o Estado para que a gente melhore a qualidade de vida da nossa população. Acho que esse é o desafio. E após o Covid, né, 19, mais do que nunca, o Estado vai ter um papel impulsionador, né, estimulador da economia, estimulador dos pequenos negócios, da economia local, né, fazer com que a população também vire sujeito aí dentro da cidade, para que ela pense em alternativas junto com o poder público de sobrevivência, né? Enfim, várias coisas que nós podemos fazer juntos aí para melhorar a vida das pessoas e a vida da cidade. Porque fazer política, gostar de política, né, professor? Sim. Eu sempre falo isso. É cuidar da cidade, é cuidar das pessoas. É isso que nós que gostamos de política pública, a gente quer melhorar a vida das pessoas. E é por isso que a gente estuda, trabalha, luta para que esse país seja um país melhor para todo mundo. E as nossas cidades sejam cidades melhores, né? Para todos os nossos irmãos que moram na cidade. Tá bom, professor? Obrigado aí. E vamos lá, se tiver alguma questão, a gente possa responder. Estamos à disposição. Não sei se eu consegui passar minha mensagem muito rapidamente, mas fico agradecido aí por esse convite, por essa parceria. Obrigado. Obrigado, professor César, pela sua reconstrução histórica dos marcos sociais e institucionais que levam à formação de políticas públicas. Vamos fazer o seguinte, seguir aqui na mesa o professor Rodrigo Santos Neves, como um dos moderadores da mesa. Pergunto se você tem alguma questão, e aí na sequência, tanto para o professor Guilherme quanto para o professor César Albenes, e aí na sequência a gente abre para o público se há algum questionamento aos convidados. Eu peço a gentileza que, para facilitar, digite aqui na parte do chat a sua pergunta, e aí eu faço ela aos convidados. Então, primeiramente, professor Rodrigo, nós temos aí coisa de 10 minutos para perguntas e respostas, haja vista ao nosso tempo. Bom, obrigado, professor Antônio. O professor Guilherme falou aí do desenvolvimento, né, como alcançar o desenvolvimento local, regional, e aí falou da identificação daquilo que o seu município, o seu estado seja forte, né? E aí, pensando aqui em Linhares, por exemplo, a gente tem características econômicas bem interessantes aqui. A gente tem o polo moveleiro, a gente tem a questão do agronegócio, a gente tem a pecuária aqui, que você tem um rebanho de búfalos considerável, se não me engano, é o maior do estado, aqui em Linhares. E a gente tem aqui, o que me preocupa é exatamente essa coisa que o senhor falou do investimento público, né, da necessidade do poder público
direcionar as coisas. A Constituição ela vai falar que o Estado ele é agente normativo e regulador da atividade econômica. Isso aparece lá no artigo 174. E ele vai falar que no setor público o planejamento ele é obrigatório. Para o setor privado, o planejamento do Estado ele é facultativo, porque o Estado ele tem que estimular o setor privado a acompanhar o planejamento público. A ideia é essa. E aí, a gente vê, por exemplo, aqui o Estado do Espírito Santo ele tem um potencial turístico enorme. Quando a gente vai para outros lugares em que o turismo ele já está desenvolvido, já está organizado, a gente se impressiona com aquilo que poderia existir à nossa volta, e não há. Né? A gente tem aqui recursos naturais, lagoas, a gente tem um complexo de lagoas aqui, 68 lagoas aqui no território de Linhares, algumas belíssimas, com água cristalina. Você entra, você vê seu pé no fundo da água, é impressionante. E a gente não tem uma exploração disso, né? A gente tem praia, mas é uma coisa assim muito amadora, né? Você tem lá um circuito de surf em Regência, né? Você tem um encontro de bandas de Congo em Regência. Na verdade, a coisa não é bem entrosada. A gente vê isso em outros locais do país, que a coisa é organizada, e aí depois que a coisa está andando, o poder público ele pode se afastar e deixar que a iniciativa privada cuide, né? Mas precisa dessa atuação do Estado na organização. E aí, na verdade, o que a gente percebe é uma omissão do Estado, né, no caso do município, nesse papel para organizar as coisas, né, no sentido de, olha, vocês têm aqui terra, vocês têm um mar à disposição, vocês têm lagoa à disposição, vocês têm uma série de coisas, e aí não estão fazendo nada. Dá para ser feito, dá para se atrair turismo, dá para se atrair investimentos, né? E com pouca coisa, só com um pouco de organização e vontade, eu acho que dá para fazer isso. E aí, assim, a minha preocupação, né? Lógico, o senhor falou, olha, o setor público ele tem que investir. Se a gente pensar naquela mão invisível do mercado, ela não vai cuidar da coisa sozinha. Ainda mais a gente pensando aí no neoliberalismo que a gente está hoje aí cada vez maior, a tendência hoje é essa, a coisa fica difícil. O professor César falou também ainda dessa questão da precarização do trabalho, eu só fiquei pensando nessa coisa da uberização, né? Quer dizer, ele falou, o salário mínimo é ruim, é miserável. Pior que tem gente que não está nem recebendo salário mínimo, não está nem com salário, né? Todo mundo virou empreendedor, né? E aí é uma coisa muito difícil. Então, é só uma reflexão, na verdade, diante aí dos temas que foram abordados. Professor Guilherme, o senhor quer fazer um comentário? Não, eu acho que o Rodrigo aí levantou algumas coisas interessantes e ele levanta essa bola do turismo. É aquilo que o setor público vem, na verdade, em apoio. Eu, na minha opinião, a iniciativa é das pessoas que moram aí, né? Quer dizer, eu acho que é o município, é o Estado que tem que ser demandado se quer se a população quer, seja empresários, seja pessoas determinadas. Esse é um potencial grande que tem aí, a questão das lagoas, né? Mas, por exemplo, a atividade do mergulho
é uma atividade hoje que atrai fluxo internacional. O mergulho de água doce não é o mais usado, mas é uma parte desse mercado também, né? Mas, assim, é preciso saber se tem gente em Linhares que quer fazer essa atividade, quer viver disso, tem essa vocação, quer investir nisso. Eu acho que a iniciativa, essa estimativa da escolha daquele consenso na construção do planejamento local e se quer colocar essa atividade aí. Eu acho que é da iniciativa privada. O setor público vem depois para dar suporte a isso, né? Assim que eu penso. É isso. Obrigado, professor Guilherme. Uma última questão, então, ao professor César Albenes. O João pergunta como lidar com essa necessidade e é um dos motivos, se eu não me engano, da tese que o Rodrigo está escrevendo, como lidar com a participação e o controle do ente público pela sociedade civil em um contexto em que a sociedade civil não encontra oportunidades ou não encontra um incentivo à participação. Então, como lidar com isso? Você precisa que o ente público seja controlado em alguma medida pela sociedade civil, contudo, a sociedade civil não encontra ou espaços institucionais ou tampouco um incentivo ou um interesse em participar. Então, é uma questão complexa, né? Como eu estava falando, por exemplo, se a gente pegar os anos 80, né? Foi uma década de muitas lutas sociais, que vem após o golpe militar, né? Você tem ali uma série de instituições que estão, vamos dizer assim, produzindo lideranças, né? Você tem uma produção de lideranças fantásticas ali. Eu mesmo venho de um movimento, né? Eu sou da região de Volta Redonda, ali no sul do estado do Rio de Janeiro, e eu venho de uma diocese da Igreja Católica, né? Eu sou católico, e venho de uma diocese muito avançada, de uma igreja muito progressista, né? Da igreja das comunidades eclesiais de base. Eu costumo falar para os meus alunos, por exemplo, que grande parte da minha formação política eu recebi dentro da igreja, né? E no Brasil nós temos essas contradições. Às vezes as instituições que não deveriam fazer certos papéis acabam fazendo, né? Enquanto aquelas que deveriam fazer não fazem, né? Então eu falo isso da minha experiência própria, quer dizer, eu vim das comunidades eclesiais de base, de uma igreja progressista, né? De uma igreja avançada, de uma igreja que incentivava a gente a participar da vida social, das associações de moradores, dos sindicatos, enfim, como tantos da minha geração. E hoje, o que aconteceu, né? Dos anos 90 para cá, com o neoliberalismo, né, como o professor colocou, houve um desmonte, né? Inclusive um avanço do conservadorismo, inclusive dentro das igrejas, né? Da própria Igreja Católica, que, de certa forma, desmontou, né, esse processo de formação de lideranças, enfim, e uma volta do conservadorismo. Hoje, por exemplo, a gente vê um movimento muito interessante. Eu estou estudando, por exemplo, eu até sugiro aí aos nossos ouvintes, os nossos jovens, né, que procurem alguns sites, né, de organizações que hoje estão se dedicando à educação política, à formação política. Vejam que é uma tarefa dos partidos políticos, né? Todos os partidos políticos, quando são instituídos, eles têm que criar um instituto ou uma fundação, cujo objetivo é fazer formação política dos seus membros. Então, todos os partidos têm isso. 30%, inclusive, do fundo partidário deve ser gasto com as fundações ou institutos. Então, você tem, por exemplo, o MDB com a Fundação Ulisses Guimarães, o PT tem a Fundação Perseu Abramo, né? O PSDB tem o Instituto Teotônio Vilela, o PDT tem o Instituto Leonel Brizola, enfim, cujo objetivo era fazer formação política dos seus membros. Eles fizeram isso? Muito pouco. Né? Muito pouco fizeram. Serviu mais como cabide de emprego para gente do partido que perdia mandato. Tá? Quando mal vão preparar as convenções partidárias em épocas eleitorais. Isso deu no que deu, em toda a questão do Brasil, da Lava Jato, enfim. O que aconteceu no Brasil de 2014 para cá? O surgimento de diversas organizações, ou da sociedade civil organizada, que mobilizou recursos e criou,
né, uma dessas instituições, ou até de setores empresariais que começaram a investir na educação política. Por exemplo, o Politize, né? Politize é um site interessante, entre lá, Politize, www.politize.com.br. É uma instituição da sociedade civil que se especializou em educação política. Tem cursos lá que você pode fazer, você tem dicas, você tem materiais ilustrativos. É o melhor site hoje de educação política no Brasil, financiado por instituições da sociedade civil. Preocupados com o quê? Com a politização. Isso que nós deixamos de fazer. A própria esquerda falhou nisso no Brasil. A politização, quer dizer, o entendimento de como funciona a política, as políticas públicas. Você tem o Renova BR, por exemplo. A Renova BR é financiada por um empresário, né, do Burger King, de alguns setores empresariais. Né? A RAPS, que é ligada à questão da sustentabilidade. E tem vários movimentos, procura na internet, eu estou estudando isso agora, que fazem o papel que deveria ser dos partidos políticos. Então você vê que o Brasil é um país de contradições, quer dizer, instituições que deveriam fazer seu papel não fazem, outros fazem, né? Para a gente ver essa contradição que a gente vive hoje. Agora, tudo no Brasil é cíclico, né? Tudo há movimentos. Então, à medida que a sociedade está em crise, o desemprego aumenta, não é? Os problemas sociais vão se aguçar agora, a questão da violência, né? A questão da violência, do homicídio, a questão da violência contra a mulher, a questão do tráfico de drogas, e isso faz com que a sociedade exija dos poderes ações, mais ações. Mas ela também precisa se mobilizar. Então eu acho que a gente vai retomar as lutas sociais, principalmente os movimentos sociais, os movimentos populares, né? A gente precisa retomar essa luta, porque senão nós vamos perder os direitos garantidos na Constituição. A gente está vendo que, né, esses dois últimos governos estão pisando na Constituição, estão fazendo PECs aí, emendas para tirar direitos. E a sociedade precisa se mobilizar, né? Precisa para poder defender o direito à vida, o direito à, né, à sobrevivência. Então, eu sou otimista, eu acho que nós vamos voltar a um processo. Hoje a juventude, né, está muito mais escolarizada, por isso que essa iniciativa da Faceli, né, fantástica. É pela educação que nós vamos mudar esse país, é com mais acesso à educação, mais acesso à informação, né? Todo mundo hoje tem celular, quer dizer, isso facilitou o acesso às informações, né? Eu trabalho na IMESCAN, que é uma instituição na área de saúde, a gente até brinca lá, os médicos falam, hoje tem o doutor Google, qualquer um que vai ao médico hoje sabe qual é o tratamento que tem que fazer, que tipo de remédio que existe, quer discutir com o médico se é o melhor medicamento, se é o mais barato. Isso está acontecendo com o advogado, está acontecendo com nós, professores, né? Acabou aquele professor que dizia, o aluno falava amém, não, o aluno discute, ó, professor, eu vi no site assim, assado, eu vi uma opinião contrária, eu vi não sei o quê, quer debater, isso é democracia, isso é o valor da democracia que a gente tem que defender, né? O direito ao debate, o direito a você ter a sua posição e aceitar a posição do outro, né? Sem briga, sem essa maluquice que virou a política brasileira, né? Essa disputa maluca que está aí, que não constrói nada, né? Então, a gente tem que avançar na democracia, e a democracia se constrói com conhecimento e com organização. Por isso que eu acho importante iniciativas como essa, e desde já, professor, acho que nós temos que continuar esse trabalho e fazer pensar novas coisas aí para a gente discutir e avançar nisso aí. As pessoas precisam se politizar, conhecer as políticas, para poder defendê-las, né, professor? A gente fala do SUS, por exemplo, é o maior plano de saúde que existe no mundo. E as pessoas que usam o SUS, muitas vezes, são os primeiros a falar mal do SUS. Tem problemas? Temos. Mas qualquer pessoa hoje tem acesso ao SUS, é universal. Né? Nós temos 3 grandes políticas da Seguridade Social. A saúde, que é universal para todos, né? A previdência para quem trabalha, e a assistência para quem não tem como se virar, a não ser com a ajuda do Estado. Quer dizer, é uma proteção importante, nós não podemos perder isso. Né? Isso, com o mínimo que nós temos, nós já estamos nessa situação. Se a gente não tivesse isso, se a gente não tivesse o SUS, como é que seria diante da pandemia? Né? Seria o inferno, Deus me livre. Mas, enfim, eu sou otimista, eu acho que nós temos que ter acesso ao conhecimento, é fundamental, lutar para mais políticas públicas e lutar para que a nossa vida e a vida das pessoas da nossa cidade seja melhor para todo mundo. Tá bom? Obrigado, pessoal. Obrigado, professor César. Obrigado a todos que participaram. É uma tristeza não podermos bater palma, e toda a dinâmica que a gente aprende ao longo de toda a vida acadêmica, frequentando e participando como ouvinte. Então, agradeço a todos e a todas, lembrando que amanhã teremos o 2º dia de evento.
com a professora Nara e comigo, o professor Rodrigo Santos Neves continuará como moderador do evento, então agradecendo a ele pela parceria na construção, o professor César, o professor Guilherme. Então, a todos uma boa noite e obrigado. Nos vemos amanhã e seguiremos. Um abraço. Tchau, tchau.